E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Graças a Deus a gente tá seguindo, né? Mais uma aula sim, virtualmente, mas pedindo a Deus para as coisas voltarem ao normal logo, né? Então, hoje nós vamos estudar a lição 2 da nossa nova revista e eu quero pedir você, pega a sua Bíblia, pega a sua revista e vamos estudar junto? É isso aí. Hoje a lição vai ser maravilhosa porque a gente vai falar de uma coisa muito interessante, né? Que acontece muito, assim, que a gente precisa muito na nossa vida por vários acontecimentos que a gente vive e a gente precisa dessa coisa. E eu tô falando da sabedoria. Então pega a sua revista e vamos estudar, tá bom? Hoje eu vou usar um pouco mais a Bíblia e eu quero que você pegue a Bíblia e confira os textos aí. Porque se eu tiver errado, você vai estar certo, beleza? Então pega lá a sua Bíblia. Então vamos estudar o dom da palavra de sabedoria, lição 2, dia 10/5/2020. Feliz Dia das Mães, para quem é mãe tá vendo o vídeo, né? Mas então vamos lá. A nossa lição de hoje se encontra em 1 Coríntios 12:8. Então vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios 12:8. Eu marquei e desmarquei. Então vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 12:8. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Então hoje nós vamos falar da palavra de sabedoria. O que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz a nossa revista. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Atos 6:10. E vamos entrar, né? Qual é a primeira pessoa, quando você fala de sabedoria, qual é a primeira pessoa que você lembra? Em um segundo você lembra de Salomão. Gente, Salomão era o cara sábio. Salomão foi o homem mais sábio de toda a Bíblia, né? Porque um dia Deus apareceu a ele em sonho, isso em 1 Reis 3, o capítulo inteiro demonstra bem sobre a sabedoria dele, 1 Reis 3, e ele fala ali que Deus em sonho apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. E Salomão disse que queria sabedoria. Sabe por quê? Porque ele era novo e ele não conseguia direcionar o povo para a guerra, ele não sabia como governar o povo mesmo, né? Dar como diz a palavra, né? Direcionar mesmo, delegar, né, para as pessoas as suas atividades. Então ele disse isso para Deus: eu preciso, porque esse povo é grande, eu nem sei, é tão grande que não dá para contar, e eu preciso da sua sabedoria. Deus concedeu a ele não só a sabedoria, mas como riquezas, bens e muitas outras coisas. E essa sabedoria dele logo foi testada, gente. Quem não conhece a história, né, das duas mulheres que foram para ele falando de um filho que estava vivo, o outro tinha morrido, morreu por sufocamento, né? A mãe sufocou o filho, colou em cima do filho e matou. E aí eles levaram o filho para Salomão, e Salomão fez o que, minha gente? Salomão teve que julgar o caso, porque as duas falavam que o filho era dela. E aí Deus deu tanta sabedoria que ele mandou pegar a criança e cortar o menino no meio. E aí a mãe verdadeira logo apareceu nessa jogada aí. E a falsa também, porque a verdadeira falou: dá o menino pra ela. E a falsa falou que corta mesmo, nem pra mim, nem pra ela. E aí na hora Salomão falou: dá o menino pra primeira mulher, porque ela é a mãe verdadeira. Porque o que a mãe pensa? É melhor um filho vivo com outra pessoa do que morto se eu não ter ele, né? Então, era tanta sabedoria que Deus concedeu a Salomão que ele conseguia resolver os problemas e fazer várias coisas. E essa sabedoria é muito prática, é prática desse jeito, né? O que é a sabedoria? É uma palavra de origem grega, Sofia, né? E ela consiste na habilidade em questões da vida, sabedoria prática, administração sábia e sensata. Então, todo mundo precisa de sabedoria
para viver sua vida, para seguir sua vida, para tomar as decisões que precisa, né? E teve uma coisa que falou na nossa revista, que esse dom é extremamente prático, útil para a vida orgânica da igreja e para cada um de seus membros, pois ele ajuda, né, auxiliando em como você vai agir, em como você vai falar, em algumas atitudes, situações desafiantes que vão surgir no meio da igreja, da dinâmica da igreja. Então a palavra de sabedoria, ela vai surgir nesse momento. Se tiver um problema, se tiver acontecendo alguma coisa, como estava acontecendo lá com Salomão, e ele teve que ter sabedoria, é a mesma coisa que vai acontecer com a gente, né? O Senhor vai nos dar essa palavra de sabedoria para a gente poder, para nós podermos resolver os problemas, os conflitos diários, uma cola. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, o primeiro ponto da nossa revista é compreendendo o que Deus quer. Primeiro Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor, deixa eu abrir aqui, eu acho melhor abrir do que eu falar, porque é mais seguro, né? Então, primeiro Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o temor a Deus, você precisa temer a Deus, né? Então, você quer ser uma pessoa sábia, eu quero ser sábia, né? Eu quero ser uma pessoa que tenha sabedoria. Então, você precisa temer a Deus. Não tem como ter sabedoria se você não tiver a Deus, né? Deus vai conceder a você essa sabedoria, porque a sabedoria, ela vai te levar de uma forma muito clara para a vontade de Deus, vai te levar de uma forma clara e objetiva para a vontade de Deus, primeiro para a sua vida e depois para a igreja, a fim de que todo mundo se ajuste da maneira que Deus quer, da forma que Deus quer. Em Atos 6:3, os obreiros foram escolhidos para distribuição de cestas, né, para distribuição da realidade, da distribuição de alimentícia, algumas questões que estava tendo na igreja de Atos, e eles precisavam de homens que servissem a Deus, que servissem com integridade, e ele coloca várias qualidades, e uma das qualidades é o quê? A sabedoria. Eles precisavam de obreiros sábios. Porque, gente, não era só entregar cesta, né? Não era só ir lá levar comida e deixar. Entrar, fazer uma visita, e talvez naquela casa tinha algum problema. Então eles tinham que ter sabedoria para lidar, para conversar, para resolver as coisas, né? Então a sabedoria, no contexto cristão, é agir de acordo com o querer de Deus, né? Isso aconteceu com vários homens na palavra de Deus. O segundo ponto é aplicando o conhecimento de Deus. Então, Tiago 1:5 vai dizer o seguinte: se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá sem medida. Confere aí, Tiago 1:5, né? Ele dá sem medida. E Paulo, em 1 Coríntios 1:17, ele entende que a pregação dele não era baseado no seu conhecimento. A pregação dele não era resultado do seu estudo. Ele entende que o que vinha dele era o dom do Espírito, que era o resultado desse dom da sabedoria. Então, 1 Coríntios 17 diz o seguinte, 1 Coríntios, só um minuto. 1 Coríntios 1:17 vai dizer o seguinte: porque Cristo é isso mesmo, 1:17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, mas para esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo e tal. Então ele vem dizer que ele não foi enviado para pregar um evangelho
qualquer, né? E ele sabe que a sua pregação não provém de uma sabedoria humana, né? De meras palavras, vem da sabedoria de Deus. Então a sabedoria não é esse dom, né, de sabedoria, não é um dom, um conhecimento humano, uma coisa que vem dos estudos, um conhecimento secular. Isso vem de Deus. Esse dom vem do Espírito Santo para facilitar, para administrar, para ajustar muitas coisas que precisam ser ajustadas. Então, a sabedoria como um dom divino está fundamentada no conhecimento do próprio Deus. Por isso é que precisamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Então, Oséias vai dizer o seguinte, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente à sua vinda, e certa, ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Então, nós temos que prosseguir em conhecer, aplicar essa sabedoria à nossa vida, né? A vida da igreja, e aplicar essa vida quando a gente for pregar essa sabedoria, quando você for ensinar a aplicar os conhecimentos de Deus. E o terceiro ponto, não menos importante, é essa sabedoria em defesa do Evangelho, meu querido. Então não se deixa levar por qualquer coisa, por qualquer palavra que se ouve por aí. E eu nem falei do cenário, né? Olha o nosso cenário aqui, um monte de livros, gente, Espada Zéu, até o óleo da unção do meu tio, presbítero. Mas assim, é o ambiente, né? Assim, sabedoria, né? Verdinho, né? Entendeu? Então, em defesa do Evangelho, foco. Em defesa do Evangelho. Dom de sabedoria, com o discurso sábio, ele é capaz de neutralizar um momento de conflito. Né? Então, assim, esse dom, ele é capaz de neutralizar um momento de conflito. Ou seja, por que muitas vezes entra o conflito dentro da igreja? Por falta desse discernimento bíblico, do que é a palavra de Deus, e por falta mesmo de sabedoria, né? Que é para a vida prática do cristão. Então, você ter o dom para defender o Evangelho é muito importante. E Jesus falou isso com os discípulos em Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 10:17. Você abre aí, tá bom? 10:17, cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunhos aos gentios. Levados à presença de reis aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que faleis, nem como faleis, porque naquela hora vos será dado o que dizer. Então, gente, o que acontece? Quando você for pedido, tem um versículo que fala que quando for pedida a sua fé, se eu não me engano, Timóteo, você tem que estar preparado para dar ali, justificar a sua fé e tudo mais. Nesse momento, se você leu, se você estudou, se você buscou o conhecimento, nesse momento o Espírito Santo vai te trazer luz, vai te dar sabedoria para você sair, para você conversar, para você resolver esses problemas. Então, o Espírito Santo, o dom da sabedoria para resolver problemas, para administração, para tantas coisas, é tão importante, é tão maravilhoso, que até o apóstolo Paulo, Pedro, quer dizer, foi preso em Atos 4:13, eu vou abrir para vocês que eu achei muito legal. Eles foram presos e os homens estavam assim, gente, quem são esses homens que estão falando aí, né? Porque eles não são homens, tipo, sem cultura, e agora estão aí falando igual o doutor. Olha o que diz aqui, observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam vivido com Jesus. Jesus é conhecido como a própria sabedoria. A sabedoria em Provérbios é uma pessoa com letra maiúscula. Então a gente entende que Jesus é a sabedoria, e você vai ver isso mais pra frente. Então, quando se pede a defesa do Evangelho,
para algumas coisas, para a sua vida, busque a sabedoria de Deus, que Tiago 1,5 já falou. Ele dá sem medida, ele te concede, ele te abençoa. E para acabar, eu quero dizer que Estevão, um dia, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi capaz de enfrentar os perseguidores que estavam ali enfrentando ele, às vezes não, querendo matar ele. Ele se levantou, ele discursou. No capítulo 7, ele é o primeiro mártir por causa do Evangelho, mas ele foi tão cheio da sabedoria de Deus. Vamos ler Atos 6:10, que diz o seguinte, Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, assim, Deus usou ele de uma maneira tão grande, tão poderosa, com o dom da sabedoria, que ninguém interrompeu ele. Então, se você tem esse dom e você usa ele para defender o Evangelho, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado, Deus vai usar a sua vida, tá? Então, querido adolescente, busque esse dom. E para finalizar, eu quero ler com você, dizer para você que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então as coisas dessa terra são perecíveis. Os dons dessa terra, os brindes, as coisas desse mundo, meu amor, são perecíveis. Mas a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Então busque a sabedoria do alto para a sua vida prática e para a vida da igreja. Por isso, Deus colocou esse tesouro, que é a palavra de Deus, essa sabedoria, dentro de vasos de barro, que somos nós. Entendeu? Que está escrito em 2 Coríntios 4:7. Deus colocou em você os dons do Espírito. Então busque os dons, porque os dons são para a edificação sua e da igreja, tá bom? Então você vai estudar os dons e você vai buscar os dons. E para finalizar essa aula, eu quero falar com você de que a gente abra a nossa Bíblia em Colossenses. Vamos abrir em Colossenses 2, de 1-5. A oração de Paulo é a mesma que eu faço para você. A oração de Paulo é a mesma que eu faço para tu, homem, pelo amor de Deus. E diz o seguinte: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, e estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, e estou convosco em espírito. Alegro-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, querido pré-adolescente, tio Tia não tá aí, tio Washington não tá aí, tia Marci não tá aí com você, a gente não tá aí com você, mas o Espírito Santo está. E ele diz no versículo 3, ele diz, 2, que o coração dele seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, em quem estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, porque nele está escondido todos os segredos da ciência, da sabedoria, e ele quer te usar com esse dom na nossa igreja, na sua escola, onde você estiver, tá bom? Então, leia Colossenses 2, 1-5, devagarzinho, vai lendo, estuda essa revista, tá bom? Estuda o dom da palavra, olha aqui que lindo, estude, faça o revisando, E uma dica que eu quero dar pra você, aqui tem um devocional diário. Você pode fazer o seu devocional aqui também, que é bem legal, Cada um tem um devocional, faz de um jeito, mas se você não tem, você pode fazer seguindo por ele, dá uma lida, é um capítulo, 2 versículos, coisa pequena, beleza? Deus abençoe sua vida, busque esse dom, faça aquilo que Deus tem pra você, pra sua vida, busque o Senhor. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha amada? Amado de Jesus. Tio tá com saudade de vocês, tá? Um beijo no coração e até a próxima aula. Fica com Deus, tá? Beijo.